A lição de número 9 da nossa CPAD, Escola Bíblica Dominical, 30 de novembro de 2025, fala sobre a vontade do ser humano. É a vontade, a volição que move o ser humano. E essa característica foi dada por Deus. Quando a Bíblia diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, está falando em relação a essas capacidades de volição, projeção, revolução, criação, construção, reconstrução, edificação, reedificação, planejamento, todas essas capacidades da vontade do ser humano, das realizações do ser humano, que muitas vezes assustam as pessoas, capacidade de modificar as coisas, de construir, a capacidade de ativar a velocidade tecnológica e digital, todas essas capacidades representam que realmente Deus colocou dentro do ser humano essa semelhança. Mas a introdução diz que a nossa alma é quem deseja, né? Porque, como nós estamos aprendendo, a alma é a sede dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas emoções. Então é fundamental compreender, à luz da palavra de Deus, como se desenvolve esses desejos e como o ser humano, o crente, deve aprender a controlar os nossos desejos. A vontade é uma motivação, é algo que nos move para uma ação. Então, a volição é a capacidade de desejar, querer, almejar, planejar, projetar. E se não fosse essa vontade, o ser humano não realizaria os grandes empreendimentos, as grandes construções, a capacidade de governar, tudo vem pela a vontade do ser humano. Porém, essas vontades que temos dentro de nós, elas devem ser controladas pelo nosso intelecto, que é a sede do nosso espírito com E minúsculo. E nós temos as vontades boas e vontades más. Por exemplo, vontade de se alimentar é uma vontade boa, porque sem o alimento o ser humano morre. Mas essa vontade de se alimentar tem que ser controlada pelo nosso intelecto também, porque nós não podemos comer todos os manjares, devorar todos os pratos. Existe uma dieta alimentar para bem da nossa saúde. Então temos vontade de comer algo que sabemos que não será bom para a nossa saúde. O nosso intelecto nos orienta a abrir mão de alguns pratos que não vão fazer bem para a nossa saúde. Da mesma forma, o desejo de construir é uma coisa boa, o desejo de crescer socialmente, financeiramente, desde que esses desejos não sejam transformados em ganância, que é a concupiscência dos olhos, né? O comentarista no primeiro tópico aqui, ele cita como exemplo a questão de Adão. E Adão ele foi tentado nas 3 etapas da tentação.
A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque o mundo passa com as suas concupiscências, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. E lá no Éden, Adão foi tentado na primeira etapa, concupiscência dos olhos. Vi que essa fruta era uma fruta bonita, né? Vi que ela era bonita na árvore, chamou atenção essa fruta, concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. Fui lá e tomei posse, carnalidade, uma atitude precipitada de ir, a vontade de ir lá e tomar posse. E a terceira etapa da tentação, a soberba da vida, ou seja, comi aquela fruta para eu ser igual a Deus, do tamanho de Deus, né? Impede igualdade com Deus. Essa soberba da vida e a concupiscência da carne, a carnalidade deliberada da ação e a concupiscência dos olhos. Ao contrário de Jesus, Adão, né, foi reprovado nessas três etapas. Jesus, bem ao contrário, pelo contrário, ele é aprovado nas três etapas da tentação no deserto. O Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado e o diabo leva para o topo, né? O ser humano quer o topo. Mas lá no deserto ele viu que a pedra era bonita. Ele já estava com fome, a pedra já parecia um pão. Era só ele fazer isso aqui e transformar a pedra em pão. Mas essa é a concupiscência dos olhos, a primeira etapa. Ele rejeitou, dizendo para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele rejeitou o imediatismo e rejeitou cortar caminho, atalhos. E a vontade do ser humano muitas vezes é buscar atalhos, mas somos controlados pelo nosso próprio espírito, a nossa mente racional, e pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, se opõe à carne. Nós vivemos na carcaça da carne, mas não devemos andar segundo ela, mas devemos andar no Espírito, na direção do Espírito Santo, diz a Bíblia. E a segunda etapa da tentação, na soberba da vida, Satanás pede para Jesus pular de cima do pináculo, ou seja, carnalidade, precipitação, evangelho do espetáculo, o show gospel, a façanha pentecostal, pular de cima do templo. Minha perna não vai quebrar, todos verão eu pular e não vai acontecer nada comigo e eu já começo o meu ministério por cima. Jesus rejeitou essa segunda etapa da tentação, a soberba da vida, de grandeza, de status, de querer começar por cima. Jesus disse: vai de Satanás, somente ao Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Citou Deuteronômio capítulo 6. E a terceira etapa da tentação, ajoelhar-se para Satanás, né? E Jesus não aceitou a status, o reino, a glória deste mundo, porque a glória do homem passa como a flor do campo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele rejeitou a terceira etapa da tentação, dizendo para Satanás: eu não vou fazer isso, querer crescer a qualquer custo, para depois ter que me ajoelhar para Satanás. Vai de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, o nosso espírito, o homem, nosso espírito racional, pode controlar os desejos e guiado